Graça e paz, meus irmãos. Hoje é segunda-feira, dia 15 de junho, ano 2020. E que tal para encerrarmos esse dia, fazermos uma pequena reflexão? Eu quero pensar com os irmãos no seguinte tema: quem mexe com fogo amanhece molhado. Já ouviu essa expressão? Na verdade não era bem assim que se dizia lá no passado, né? Se dizia que quem mexe com fogo amanhece mijado, mas eu não vou ficar falando assim aqui, então eu vou usar essa expressão molhado, mas o irmão já sabe do que se trata, né? Fez xixi na cama. Quem mexe com fogo faz xixi na cama, é o que se dizia antigamente. De vez em quando, meus irmãos, ao me encontrar com pessoas que viveram na mesma região que eu fico me lembrando dessas expressões que usávamos para comunicar alguma coisa a alguém. E alguns anos atrás, na verdade há bastantes anos atrás, eu estava em Toledo pregando numa determinada igreja batista e lá eu encontrei um colega pastor, ele era pastor lá naquela igreja na ocasião, e em uma de nossas conversas eu ouvi dizer de forma muito natural uma expressão que há muito tempo eu não ouvia, que é a expressão 3x2. Não sei quantos dos irmãos já ouviram essa expressão, mas é uma expressão que nós usamos para dizer que alguém fez algo muito. Por exemplo, se alguém me perguntasse se lá o meu filho Rafael, lá em Toledo, meu filho Rafael, que era bem pequeno ainda na ocasião, se divertiu, eu poderia dizer que ele se divertiu 3x2, quer dizer, ele se divertiu muito, ele gostou bastante de estar lá naquela ocasião, apesar de que agora já na adolescência não gosta muito mais de ficar saindo, né? Então lá eu relembrei essa expressão. Agora veja o que nós lemos em Provérbios 6, versos 27 e 28, lá diz assim: tomará alguém fogo no seu seio sem que as vestes se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas sem que se queimem os seus pés? E esse texto me fez lembrar dessa outra expressão que nós usávamos muito para alertar alguém quanto às possíveis consequências de se brincar com coisas perigosas, ou coisas sérias, ou coisas com as quais não se deve brincar. Quem mexe com fogo amanhece molhado, né? Não é bem molhado que se diz, mas aqui eu estou usando esse termo molhado e os irmãos sabem o que eu estou querendo dizer. Era só uma expressão, né? Para alertar as pessoas acerca das consequências possíveis de se brincar com alguma coisa que não se deveria brincar. O livro de Provérbios, no texto citado, ele alerta para o fato de que coisas erradas trazem consequências. E aí há um alerta utilizando-se a figura do fogo. Quem abraça o fogo se queima. No mínimo queima as suas vestes. E quem pisa em brasa queima os pés. Ou poderíamos dizer, quem mexe com fogo amanhece molhado, isto é, sofre alguma consequência. E depois de dizer isso, o escritor de Provérbios ele dá um exemplo: assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo, não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Então esse é o exemplo que o escritor de Provérbios dá, mesmo porque é sobre isso que ele estava tratando. Mas a lista poderia ser enorme, poderia conter muitas outras coisas. Vejamos então alguns exemplos mais. Quem se apropria indevidamente do que é dos outros pode sofrer alguma consequência. Quem se envolve com más companhias, isso pode trazer consequências. Quem se desvia para o caminho dos vícios, das drogas, quem infringe de maneira geral as leis vigentes do local em que se vive, quem dispõe a sua língua, usa a sua língua para falar mal dos outros, para mentir, pode ser que sofra alguma consequência. E um último exemplo, para nós não nos delongarmos demais: o crente
que se comporta de forma negligente para com as suas responsabilidades como servo de Deus e para com a igreja local a que ele pertence. Pode ser que sofra alguma consequência. Quem brinca com estas coisas pode, entre aspas, amanhecer molhado, isto é, pode ter que amargar algumas consequências. Naturalmente, essas consequências elas vêm da parte de Deus, né? E, por exemplo, meus irmãos, na parábola dos talentos, que nós conhecemos muito bem, aquele que escondeu na terra, não desenvolveu o talento, foi repreendido como sendo mau e negligente servo. E o talento foi tirado dele e foi dado a outro. Então, na e com a obra de Deus, nós temos que ser sérios, responsáveis, diligentes. Não devemos tratar a obra de Deus como se fosse algo de menor importância. O Espírito de Deus, através do escritor aos Hebreus, trazendo-nos uma exortação a que sejamos perseverantes na fé, ele diz, em um dado momento, lá no capítulo 10, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, é algo muito sério, né? Temos que ser perseverantes na fé, responsáveis, diligentes nas coisas de Deus, porque o Senhor julgará o seu povo e horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Que pensemos, meus irmãos, nisso e jamais cedamos à tentação de nos comportarmos de maneira irresponsável para com a obra de Deus, como se essa obra fosse uma brincadeira. Não nos esqueçamos, nunca, jamais, que quem mexe com fogo amanhece molhado, né? Que Deus abençoe a vida do irmão e que o Espírito de Deus possa aplicar essa palavra ao nosso coração. Amém.